hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro dos Espíritos, o capítulo, a parte 2, que fala do mundo dos espíritos. O livro dos Espíritos, gente, eu vou confessar para você que não é aquele livro que você senta, lê, vai lendo, chega no final. Não. É um livro em que você vai ler uma pergunta, vai ler a resposta e vai refletir. É um livro com uma proposta de estudo, de ensinamento, para despertar em nós reflexões. E esse capítulo hoje, ele vai da questão 76 até a 131. Então veja, é muita pergunta, para lá de 50, né? Eu não sou boa de matemática não, mas eu acho que é isso, mais de 50. Então certamente nós não vamos falar sobre todas as questões, mas eu gostaria muito de focar em algumas. E a primeira delas é a primeira pergunta desse capítulo, que é a seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação de Deus. Então, se os espíritos são os seres inteligentes da criação de Deus, o que somos nós? Uai, nós somos esses espíritos, com essa essência, porque nós fomos criados por Deus. Então, se nós somos essa criação inteligente de Deus, meu Deus do céu, eu te pergunto, por que nós somos como nós somos hoje? Por que nós temos essa condição? Por que nós agimos como agimos, temos nossos pensamentos? Por que nós temos nossos defeitos? Por que nós temos nossas fragilidades, nossos medos? Por que nós somos ainda tão imperfeitos? E aí, gente, é muito simples essa resposta. Porque Deus, na sua bondade infinita, quando Ele criou cada um de nós, Ele nos criou como um copo vazio, simples e ignorantes. E aí Ele nos deu o livre-arbítrio, para que nós fôssemos enchendo esse copo, de acordo com as nossas escolhas. Então veja, eu quero muito que a gente... Uma das reflexões para mim, e eu gostaria que vocês também pensassem nisso, é sobre essa primeira questão. Nós somos espíritos, criaturas de Deus, imbuídos desse livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas nessa terra. Então, para mim, desse capítulo, isso é um dos pontos principais. Você fala, Ivonete, então tá bom, eu não vou nem ler. 50 perguntas, eu não estou nem falando das 1000, viu, gente, que tem o livro. Estou só falando das 50. 50 perguntas eu tenho que ler? Não precisa, você falou que esse é o ponto mais importante. Não, gente. As outras perguntas e respostas que tem aqui, as mais de 50 desse capítulo, são extremamente importantes. Por quê? Porque quando nós nos dispomos a estudar, a entender, a buscar uma compreensão, isso significa que isso tudo vai nos trazer uma reflexão. E tudo que nos traz uma reflexão, nos traz dúvidas, nos traz possibilidades de mudança. Então é tão bom quando a gente vai ler coisas que a gente não conhecia, que a gente lê a pergunta e lê a resposta, a gente continua não entendendo, mas a gente fica, mas não estou entendendo, o que é isso? Aí você busca outros livros, outras literaturas, busca outras pessoas, busca vídeos na internet, olha só, a gente despertando. Essa é a grande finalidade. Então, olha, aqui no livro eu vou ler para vocês alguns dos outros itens, apenas os tópicos, tá bom? Porque isso aqui é lição de casa para vocês. Aí na semana que vem vou fazer chamada oral. Mentira, gente, calma, viu? Mesmo porque a intenção é que a gente chegue em casa e leia uma pergunta que seja.
E que a gente possa passar a semana, os dias, os meses refletindo sobre aquela. E quando a gente achar que a gente já está sabichão, aí a gente vai para a próxima. Então isso é lição de casa para vocês, para todos nós. Então veja, aqui os itens desse capítulo fala sobre a origem e a natureza dos espíritos. Nós tivemos um começo, nós temos um fim. Certamente nós tivemos um começo, porque Deus nos criou. Então no momento que nós fomos criados, ali começou o nosso início. Quando foi? Sei não, gente, isso eu não sei responder. Não sei se foi há 100 anos, há séculos, milênios, se nessa terra ou em outra e depois você veio para cá. Isso eu não sei, mas certamente nós tivemos um princípio. E muitas outras questões que vão tendo nesse título. Aí tem lá o mundo normal primitivo, forma e ubiguidade dos espíritos. Esse tema também é muito instigante. Uma das questões pergunta assim, mas um espírito ele pode se dividir? Pode estar aqui, pode estar em outro lugar? Aí você fala, ei, Ivonete, legal essa pergunta, porque a gente vai em alguns centros, está lá o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, aí a gente vai no outro, também está. Mas aonde o Dr. Bezerra de Menezes está? Não vou falar, vocês vão ler. E aí, se não entender, vai buscar outra alternativa, outras literaturas. E se não entender, você volta aqui e fala, ô Jô, tem algum livro aí que me explica melhor isso? Ô Ivonete, você falou aquilo, mas tu sabe? Entendeu? Tô sendo ruim demais com vocês, né? Aí tem outro item que é o perispírito. Nossa, Ivonete, já ouvi falar disso. O que é isso? Vocês vão ler, né? Tô sendo muito cruel mesmo, porque não tem outro jeito, gente. Para a gente ler, para a gente buscar conhecimento, tem que instigar em nós a curiosidade, porque muitos, inclusive, fazendo parênteses aqui, quantas pessoas vão num centro espírita, num terreiro de umbanda, primeiramente instigados pela curiosidade. Então a curiosidade não é ruim, porque ela pode estartar em você outras questões para o seu aprendizado e desenvolvimento. Aí tem lá, diferentes ordens dos espíritos. Aqui no livro dos espíritos fala que a gente tem, então são 3 ordens dos espíritos, tá bom? A primeira ordem, eu não sei por vocês, tá, gente? Eu vou falar por mim, que certamente eu não estou, são os espíritos puros. Aqueles espíritos que nada têm de material. São espíritos na essência de luz, de energia. Espíritos onde todos os sentimentos que o nosso vocabulário possa conhecer dentro daquilo que seja bom, são esses espíritos. Claro que eu não vou ler o resto, né, gente? Claro. E tem os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, aqueles que a predominância nesses espíritos é mais a questão espiritual, que já tem desenvolvido em si a generosidade, a sabedoria. E tem a terceira ordem. Esse, gente, eu acho que assim somos nós, sabe? Eu não queria, eu tinha a esperança de poder não estar nessa parte, mas eu acho que não vai ter jeito não. E para não ser infiel, eu vou até ler, sabe, gente? Vejam se vocês se enquadram. A terceira ordem é espíritos imperfeitos. E quais são as características gerais? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Gente, vocês vão falar, ai, Ivonete, eu não tenho propensão para o mal. Bom, gente, tem um monte de coisa, talvez você se encaixe em outras dessas ordens. Eu, infelizmente, ainda estou nessa, mas eu vou batalhar que um dia eu chego na primeira, né? Não, essa é a nossa expectativa como espíritos aqui. Então, gente, fica aí para vocês essa lição de casa. Boa, viu? Uma lição de casa boa. E aí ainda tem os itens aqui, a escala espírita, anjos e demônios, e uma outra que eu quero focar, que é o progresso dos espíritos. Por que, gente, que eu quis focar nesse item 7? Uai, porque nós, como seres espirituais,
O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu acredito, pelo menos a maioria de nós que está aqui nessa sala, nós temos a intenção de progredir, de se melhorar. Mesmo que a gente não acredite em nenhum tipo de religião. Todos nós queremos ser melhores. Queremos ter qualidades. Então, todos nós estamos aqui com o objetivo de nos melhorarmos. E aí, gente, eu quero ler para vocês duas questões aqui que eu acho que responde um pouco todas essas nossas questões. A primeira delas, que é a 114 desse item, fala: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta é: são os próprios espíritos que se melhoram e melhorando-se, passam-se de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, né? Para chegar lá aos espíritos puros, não tem jeito, depende de nós. A outra questão que eu também, desse tema que eu quero falar para vocês é o seguinte: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Aí a resposta é: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, gente, eu queria muito que a gente focasse nisso. Nós estamos aqui encarnados nesta terra, hoje, porque nós tivemos a bênção de estarmos aqui. Olha, gente, todos nós aqui falamos muito isso, que a fila lá no plano espiritual para encarnar, minha gente, pensa... Hoje, vamos fazer um comparativo, porque nós, limitados como somos na nossa condição material, a gente tem que fazer um comparativo daquilo que a nossa visão, audição, todos os nossos sentidos materiais reconhecem. Pensa numa situação de desemprego, que está o nosso país, e aparece uma empresa oferecendo um emprego X para ganhar R$4.000. Pensa no tamanho dessa fila, gente. Pois é, o plano espiritual está... centenas de vezes maior a quantidade de espíritos que rogam por uma oportunidade de reencarnar. Nessa Terra, em outros planetas, mas vamos falar da nossa, que é aqui que nós estamos. Então, se nós estamos aqui para crescer e aprender a progredir. E nós vamos fazer isso através das nossas escolhas. Veja, gente... Acreditem, tem gente, algumas religiões pregam que depois que a gente morre, beleza, né? Ou a gente vai descansar, dormir para sempre, ou a gente vai para o céu e inferno, não sei. Gente, nós somos o que somos. O que nós pensamos, as nossas obras, o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós deixamos de fazer, está em nós, somos nós. Então, quando a gente morrer... não vai se apagar assim, nós vamos despertar do lado de lá. Estou no céu. E a gente vai virar santo. Olha, gente, se alguém tinha essa expectativa, eu, assim, peço desculpas por estar sendo esse mensageiro. Mas não é assim. Nós vamos levar, estando nós, esse espírito encarnado ou não, nós somos o que nós somos, gente, aqui agora. Os nossos pensamentos, sentimentos, está tudo aqui. O que nós fizemos ou deixamos de fazer. Os nossos erros e acertos, tudo vai com a gente. Essa é a nossa bagagenzinha. É só o que a gente vai levar. É só o que a gente vai levar. Então, minha gente, o que é que nós estamos pondo nessa bagagem? Vejam. E essa reflexão que eu quero muito trazer para a gente. O que é que eu estou fazendo com esse livre-arbítrio aqui? Que me faz escolher entre o bem e o mal. E às vezes quando a gente fala assim, olha, você vai escolher o caminho do bem e do mal, a gente já pensa assim, nossa, eu estou no caminho do bem. Porque a gente já pensa o mal como o extremo. Muita calma nessa hora. O caminho do mal que muitas vezes nós escolhemos é quando a gente fica lá falando mal do outro.
Ai, Ivonete, isso nem é tão pesado assim, isso é bom? Tu gosta quando alguém fala de tu? Não, né? Então, muito cuidado, porque senão a gente faz assim, achando que o caminho do mal, para você ir para o caminho do mal, você tem que ser aquela pior criatura que a gente imagina, você tem que ter matado alguém, você tem que... Calma, o mal está representado por muitas das nossas ações e pensamentos. Quando nós deixamos de acolher, quando nós deixamos de ouvir, quando nós falamos uma palavra áspera, quando nós deixamos de falar, quando nós deixamos de abraçar, quando nós criamos mágoas dentro de nós e carregamos como feridas para o resto da vida, você está escolhendo o caminho do mal para si, para uma relação que deixou de ser construída. Então, gente, tudo depende das nossas escolhas. Então, fiquemos com isso. Ai, Ivonete, você está querendo me dizer que todo esse perrengue que eu estou passando hoje é culpa minha? Não! Você não sabe que eu fui mandada embora, aquele chefe era triste, mas era ruim. E você está dizendo que a culpa é minha? Tô dizendo que a culpa é sua. Porque, gente, a nossa ação, a nossa reação às coisas que acontecem conosco é escolha nossa. Veja, o que nós passamos hoje não é culpa de Deus, não é culpa do outro espírito, que a gente tende a dizer, ai meu Deus, eu estou passando por isso, eu estou com algum obsessor. Nunca é você, né? A gente ainda arruma um obsessor para pôr a culpa. Não estou dizendo que não possa ser, claro que em algumas questões a gente tem processos obsessivos, mas é culpa de quem que baixou a guarda e se afiliou a uma criatura que tem uma energia não muito boa? Suazinha. Então, é para bem deixar claro, quando fala sobre isso, as escolhas que nós fazemos, tudo é responsabilidade nossa, não tem como escapar disso. E veja, gente, exercício é o que não nos falta, porque nós fazemos escolhas o dia inteiro, o tempo todo, desde as escolhas mais banais do nosso dia a dia até as escolhas mais sérias. Então, as escolhas mais banais, sabe aquela coisa, o tempo está fechado, você olha assim, está bem fechado, mas você fala, não vai chover hoje não vou nem levar guarda-chuva. É uma escolha. Aí, meu filho, na hora que tu põe o pé na rua saindo do trabalho, cai aquele toró, aí você se molha todo. Foi uma escolha. Só afetou quem? Você. Uma escolha banal do nosso dia a dia. Que roupa eu vou vestir? Escolhas que não afetam de forma ruim. Mas existem escolhas na vida que não afetam apenas a nós. Afeta o outro, afeta a sociedade, afeta a natureza, afeta o planeta. Escolha simples, como pegar o lixinho e segurar até você jogar no cesto do lixo, ou simplesmente jogar para fora, jogar no chão. Ai, Ivonete, isso não afeta ninguém. Afeta. Afeta você, afeta o outro, afeta a sociedade, afeta o planeta. Vixe Maria, pensa bem quando tu jogar o lixinho no chão, porque olha a cadeia que isso vai levando. Porque é o seu lixinho do outro, do outro, do outro, do outro. Isso se chama consciência, moral cristã. Quando nós pensamos no reflexo que as nossas escolhas têm, não apenas para nós, mas para o todo. E aí, gente, nós vamos exercitando esse nosso livre-arbítrio no decorrer de toda a vida. Nas nossas relações pessoais, nas nossas relações com a nossa família, com aquele que nós escolhemos para ser companheiro ou companheira. O que é das nossas escolhas que fez, das nossas escolhas, eu não estou falando do outro, assuma para si a responsabilidade das suas escolhas perante as suas relações. Então vamos lá, se eu não tenho uma boa relação com meu tio, com a minha mãe, com meu avô, por que eu não tenho? Ah, Ivonete, você não conhece minha avó? Minha avó? E eu não conheço sua avó. Mas e você? Se conhece? Por que você não tem uma boa relação com a sua avó? Porque ela é uma pessoa difícil, mas e você? O que você fez para tentar no seu coração aceitar a condição daquela criatura? Talvez você seja mais elevado, pensa nisso.
treine em você a condição de ter um olhar amoroso para aquela condição. Então, veja as escolhas que nós vamos fazendo. Eu fico assim tão impiedada, gente, quando a gente vê relações familiares em que tem, por exemplo, os pais e filhos que não se falam, irmãos que não se falam, primos que não se falam, porque um dia aconteceu uma situação X e essa situação X criou mágoas naqueles corações. E sabe o que a gente faz com isso? A gente guarda. A gente guarda, né, gente? Porque fulano me magoou, coitado de mim, então a gente guarda. Porque a gente quer usar isso numa narrativa para se defender, não é não? A gente guarda. Olha a escolha que nós estamos fazendo. Para que a gente guarda? Às vezes é tão mais simples ir lá e resolver, falar, discutir na hora, mas cada um entender a condição do outro. Então, assim, eu fico muito triste, e eu conheci algumas pessoas que tenho uma amiga que ela tem trocentos irmãos, tá, gente? Não é 1, 2, 3 não, viu? 5, 6, passa, são 10. E ela tinha 2 irmãos que não se falavam há mais de 10 anos. Nas festas de Natal, porque os pais dela são muito queridos, todos iam. Mas é assim, cada um num canto. Gente, então, eu fico imaginando quando você vem para essa terra, você tem a dádiva de vir encarnar nessa terra para crescer e aprender com aquela criatura, digamos que seja aquele irmão, e aí na primeira coisa que acontece é falar, não aguento não. E aí lá se vão 10 anos dessa vida. Cadê? Cadê o bom uso do nosso livre-arbítrio? Minha gente, nós não vamos sair nunca dessa terceira ordem de espíritos. Aí depois vamos implorar para reencarnar de novo. Exatamente. Aí depois você fala, Deus, tudo bem, eu não dei conta, deixa eu voltar de novo com aquele meu irmão. Não, meu filho, tu agora vai voltar como tua esposa. Olha, ou seja, tu que vai escolher ainda, não vai nem ser imposto. Olha o peso. Então pense bem, meninos e meninas, quando vocês brigam com seus cônjuges aí. Nós escolhemos os nossos companheiros. Então, a nossa responsabilidade por esse relacionamento é nosso, de estar nele, de sair dele, de continuar, de brigar, de refletir. Porque quando nós escolhemos aquele que nós queremos que conviva conosco, certamente é uma questão espiritual, mas foi uma escolha nossa aqui nessa vida. Né? O irmão se afleva, né? Se o irmão realmente não tive como escolher. Escolheu, né? Mas digamos que você não teve culpa, entre aspas. Então, pensemos nisso. Quando acontece esse caso dos irmãos, qual é a responsabilidade dos pais nessa relação? Olha, na verdade, assim, a gente não pode dizer, muitas vezes você vai vir numa relação familiar que você pode ter uma questão apenas com aquele espírito que está como seu irmão. Nem sempre os pais necessariamente tenham relação direta e espiritual com a questão daqueles 2 espíritos. Muitas vezes aqueles 2 são pais seus para acolher aqueles 2 por saberem lidar ou não, e muitas vezes está todo mundo no mesmo balaio ali, para todo mundo acertar as suas arestas, né? Nós sabemos disso? Não. O que a gente pode já ficar bem esperto é que se tem alguém na família, nos nossos relacionamentos, que a gente tem algum probleminha, meu filho, preste atenção. Está ali para você resolver alguma coisa. Com ele diretamente, não sei. Com você. Certamente. Isso não tenha dúvidas. E aí, gente, essas nossas escolhas vão aí na vida. Nas nossas relações familiares, na criação dos nossos filhos. Veja, nós quando temos filhos, ou pessoas com as quais nós somos responsáveis de educar, sintam a responsabilidade das escolhas que nós fazemos até um certo ponto para o caminho daquela criatura. As palavras que nós dizemos, a maneira como nós dizemos sim ou não. Eu sempre costumo dizer para crianças que são espíritos que, assim como nós, estão em processo de evolução, podem ser muito mais evoluídos que nós. A gente vê aí as crianças que estão aí,
chegando, não é? Mas nós, se eles vieram e nós somos os seus pais, nós temos um aprendizado nessa tarefa de pais e nós temos uma responsabilidade de conduzir até uma certa idade os conceitos morais dessa criança. Então, cada um vem com as suas cargas, com seus traumas, medos, acertos de outras vidas, e nós, como os pais, devemos acender aquilo que for bom para o seu desenvolvimento e aquilo que não for tão bom, a gente vai trabalhando. Então, eu sempre digo aqui, cuidado com os verbos que nós usamos com as crianças, e não só com as crianças, mas com os adultos, mas em especial com as crianças. Nunca usemos o verbo ser em tudo que eles façam. Como você é assim, menino? Menino, você é levado. Menino, você é isso. Menino, você é desastrado. Menina, você é não sei o quê. Veja, usem o verbo estar, porque é uma coisa temporária. Meu filho, olha como você quebrou o vaso. Olha, você está hoje desastrado. Você está. Se você está, daqui a pouco você muda. Agora, se você martela naquela condição, você está dizendo para ele que ele carrega aquela condição. Então veja como é importante as nossas escolhas no que dizer, no que fazer, na condução dos nossos filhos. E aí, gente, esse exercício de livre-arbítrio vai indo aí, né? Então, assim, a gente já viu aqui, inclusive na nossa casa, muitas pessoas que eram da doutrina e que saíram e foram em busca de outras religiões. Tudo bem se ela foi buscar outra religião porque aqui ela não teve as respostas que queria. Mas muitas pessoas, isso sou eu, Ivonete, falando, na minha percepção, eu acho que muitas pessoas buscam outras religiões por essa questão. Porque é muito mais fácil do que a gente achar que tudo é responsabilidade nossa, que nós é que podemos mudar. É muito mais fácil você buscar, não, é Deus, se eu for boa eu vou para o céu, se eu for ruim eu vou para o inferno. Então, como eu sou boa, porque eu não faço mal, então eu vou para o céu. Então é muito simples buscar esse tipo de conceito para você tirar de você a carga das responsabilidades, das suas escolhas por conta do seu livre-arbítrio. Não estou dizendo que todas as pessoas que buscam outra religião estejam certas ou erradas, claro que não. A religião católica, a evangélica, a budista, a umbanda, meu Deus, quantas bênçãos, quantas pessoas agem no bem, louvado seja tudo que aprende na Bíblia, no Alcorão, seja lá o que for. Né? As questões estão dentro de nós, não naquilo que esses livros transmitem. E aí, gente, as nossas escolhas diárias, e isso eu gostaria de falar também, está na maneira como nós tratamos a natureza, o nosso planeta, em todas pequenas e grandes ações. Se você nunca plantou uma árvore, tudo bem, cuide daquela que está do seu lado, cuide do vasinho que tem na sua casa. Aquilo que eu falei anteriormente, não jogue o lixo no chão. Converse com as suas plantas, eu converso com as minhas plantas. Oi meninas, como vocês estão? Os meus filhos dão risada. Só que quando eu não estou em casa, eu falo, vocês conversem, tá bom? Então quando eu viajo com meu marido, aí o Arthur, meu filho mais velho, falou assim, olha mãe, eu conversei com as plantas, não foi aquele diálogo, né? Mas foi assim, oi, tudo bem, beleza? São seres que assim como nós que estamos numa outra faixa, mas são criaturas de Deus. E que não estão aí para nos servir, estão aí num processo de evolução como nós. E que Deus, na sua bondade infinita, coloca aí para que nós possamos deslumbrar. Então, assim, louvado seja que nós possamos cuidar das plantas, dos bichos. A gente não precisa ter um gato, um cachorro dentro de casa para dizer que você cuida dos animais. A gente pode começar, eu não como carne? Não vou. Podemos, não é? Que é óbvio que isso é um progresso natural da humanidade, né? Porque só nós, os seres humanos, temos que nos alimentar do outro animal por prazer. Não é porque nós estamos nos defendendo ou porque nós estamos ali numa selva. Não, é por prazer, porque eu gosto.
Mas tudo bem. Você pode comer um bifão, tá bom, gente? Que o boi que morreu lá, você pode comer um bifão, tomar o leite do boi. Mas se você segue os preceitos de Jesus, se você tem um olhar amoroso para com o outro, se você ouve, tenta perdoar, tenta entender, meu filho, vá comendo carne. Aí você volta na outra, e na outra você só come frango, na outra você só come peixe. Quem sabe daqui a 5 encarnações você volta só comendo alface. Não importa. Mas são progressos que nós vamos fazendo. É a condição de cada... Ah, Ivan, então você está querendo me dizer que as criaturas que são veganas, são evoluídas? Não disse nada disso. Eu disse, eu estou falando Ivonete, acredito, que as pessoas que são veganas, por exemplo, eles já encontraram um propósito de um olhar diferente para a natureza que já tem condições de fazer, que eu ainda não tenho. Então, nesse quesito, eles têm uma proposta diferente da minha, mas eu não sei se essa criatura não fala mal do vizinho, se essa criatura está brigada há 10 anos com o irmão, se não fala com o pai e com a mãe. Então, o que adianta? Nós termos respeito com os animais, com os vegetais, mas não conseguimos ter respeito para com a nossa própria espécie hominal. Então, veja, gente, é uma gama difícil de alcançar. Mas nós temos que começar naquilo que nos compete, na nossa condição espiritual, dentro do que a gente já progrediu nessa terra. E olha, eu vou te falar uma coisa, e se a gente quiser, gente, chegar lá, na primeira ordem, olha, nós vamos ter que ralar, viu? Tem jeito não, gente, cadê aqui? Cadê? Só tem um jeito, não está aqui, não está aqui. O Evangelho de Jesus. Não tem outra alternativa. Se nós quisermos chegar mais rápido lá na primeira ordem, que vai demorar, tá, gente? Porque assim, se nós ainda estamos aqui nesse planeta, tendo que usufruir de uma questão material, vai demorar. Mas nós estamos aqui para quê? Para começar. Não é? Então, gente, se a gente exercitar lá o amar ao próximo como a si mesmo, se a gente exercitar não julgueis para não ser julgado, perdoar 70 vezes 7, fora da caridade não há salvação, um dia, certamente, como diz a Irani, nós seremos anjos. E aí, tem um item aqui, 127, que eu quero ler também, para finalizar, que eu gostaria, isso me trouxe muitas reflexões, principalmente quando eu conheci a doutrina, que eu me achava uma pessoa muito boa. Gente, eu achava assim a rainha da cocada. Eu me achava uma pessoa mó legal. Até que um dia eu trabalhei num lugar e aí eu conheci uma pessoa que não foi com a minha cara. Simplesmente. E eu fiquei indignada, mas eu sou uma pessoa mó legal. Todo mundo até hoje gostava de mim e aquela pessoa não foi com a minha cara. E eu tive uma convivência muito difícil. E só depois, quando eu fui conhecendo a doutrina, eu fui digerindo aquilo e percebendo que não adianta você achar ou até você ser bom. Você precisa exercitar sentimentos e situações para depurar coisas que estão dentro de você. Nós não viemos lá com a condição do bem e do mal. Então nós precisamos saber até onde nós vamos com esses sentimentos que nós carregamos enquanto encarnados. Orgulho, raiva, medo, inveja, né? Então, deixa eu só ler aqui para vocês. É a pergunta 127. E diz assim, ó, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E aí, ó, diz o seguinte, os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os acontecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Então veja, se nós passarmos por essa vida, todo mundo gostando de nós, não é? Só convivendo com pessoas mó legal. Gente, você vai se achar que você já está indo da terceira ordem para a primeira direto, né? Porque você já está... Se nós
Então entendam, ser bom não quer dizer que você não vai passar por dificuldades ou aflições. Não, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. Se criaturas como Chico, Madre Teresa, Gandhi, grandes Buda, grandes espíritos passaram por problemas de doenças, por questões de dificuldades espirituais, de entendimento. Por quê? Porque, gente, se nós temos a bondade dentro de nós, nós temos que saber como é que nós vamos lidar com as situações difíceis que a vida vai nos apresentar. Nós vamos buscar o caminho do bem ou nas nossas fraquezas nós vamos logo chutar o pau da barraca? Veja, se nós não nos damos bem com alguém, se nós não conseguimos ter amor por alguém, se voltando àquele meu exemplo, se aquela pessoa que não gostava de mim, não gostava por questões dela ou algo que eu tenha dito e falado que tenha atingido uma ferida daquela criatura, tudo bem. Eu passei por esse exercício, fui reprovada na ocasião, né? Só depois é que eu trouxe a reflexão de que eu tinha que ter um olhar para as questões daquela criatura. Não importa o sentimento que eu tenha despertado nela, mas ela tinha que ter despertado em mim um sentimento de tolerância. E eu, na ocasião, não soube exercitar isso. Então é por isso que a gente passa por essas coisas. Quais são os sentimentos que vão despertar em nós? E depois que a gente conhece e sabe que a gente não é tão legal quanto a gente pensa, que a gente sente raiva, que a gente sente ódio, que a gente sente inveja, que a gente tem orgulho e vai dar... Quando a gente percebe tudo isso, quando a gente reconhece, é que a gente pode mudar. Por isso que eu falei lá no começo que a gente tem que estudar, para trazer essas reflexões e possíveis mudanças. Nem todo mundo que lê o livro dos Espíritos do começo ao fim, ou a Bíblia do começo ao fim, mudou as suas posturas diante do outro, diante da vida. Mas, para aqueles que estão abertos a refletir, certamente a gente vai mudar e se melhorar em alguma coisa. E aí, só seguindo o que fala aqui, podemos compará-los, olha que coisa mais legal isso, gente, podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem. Ou a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é bom e nem mau, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Eu achei isso assim tão... para mim foi assim, acalentou meu coração nas coisas que eu já errei nessa vida, né? E é tão importante a gente entender esse ciclo da vida, porque uma criança, quantos adultos nós conhecemos que são pessoas encantadoras, cheios de sabedoria, de bondade, mas que foram crianças danadas. Minha mãe dizia assim, meu Deus, essa criança não é batizada não. Minha mãe usava esse termo. Como se uma aguinha na cabeça pudesse mudar. Minha filha, se mudasse, me fala se a gente não enfia. Eu acho que é por isso que os evangélicos não jogam só a aguinha na cabeça, não enfia a criatura dentro d'água, que é para ver se já dá uma mudança radical. Você imagina quantas pessoas nós não conhecemos e ao contrário. Pessoas que, entre aspas, a gente achavam crianças dóceis, tranquilas, e aí quando crescem se tornam adultos difíceis, imprudentes, insensíveis, não é? Culpa não, são escolhas no desenvolvimento, coisas que vão... Então a gente tem que ter tanta responsabilidade, né? Como eu falei antes, nas escolhas que nós fazemos na condução dos nossos filhos. Porque existem processos que eles vão ter que passar. A infância, aquela coisa da criança dizer sempre não. A Mariana está aí, que conhece tão melhor esse aspecto, por estudar todas essas questões. E assim, aí depois vem a adolescência, de que eu posso tudo, que pai, mãe, que nada, o meu amigo é que sabe das coisas, entendeu? Gente, faz parte de um processo do ser humano. São os desenvolvimentos hormonais, o autoconhecimento.
desse jovem que depois vai despertando e vai lá, tem que escolher uma profissão e depois vai se desenvolvendo. Então veja quantas responsabilidades nós temos, porque Deus, na sua bondade infinita, nos deu o nosso livre-arbítrio. Aí depois de tudo isso eu falei, Evelyn, tô achando que foi tão bom assim não. Foi. Já pensou se Deus nos impusesse? Você tem que ser isso, isso, aquilo? A gente já fica zangado quando pai e mãe falam que a gente tem que fazer isso e aquilo. Imagina se nos fosse imposto a maneira de nós sermos na vida. Mas o que eu queria muito deixar para vocês é isso, é essa reflexão. Primeiro que eu quero deixar dessa nossa conversa de hoje. Primeiro, lição de casa. Lê esse capítulo, todas as 50 e poucas perguntas, aos poucos. Se alguém chegar aqui para mim no dia 31 de dezembro de 2022, Ivonete, cheguei na pergunta 50 daquele capítulo, né? Eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo. Se eu chegar, tá, gente? Porque, claro que eu fui lendo, mas é diferente quando você lê para você falar aqui do que quando você lê para a sua reflexão. Então, assim, de lição de casa para essa encarnação, tá bom? Vamos ler não só o Livro dos Espíritos, outras literaturas que tragam para nós crescimento e desenvolvimento. E mais do que ler, vamos ser o Evangelho de Jesus. Porque esse é o único caminho que nós temos. Para que nós possamos nos aceitar, nos conhecer, nos permitir, quando errarmos, reconhecer e mudarmos. Mudarmos nossa postura diante da nossa conduta para com o outro, para com a vida, para com a natureza. Então era muito isso que eu queria deixar aqui para que nós possamos refletir. E quando a gente fala também, gente, de reencarnar, entenda que essa fila, a gente está falando pensando só no planeta Terra, né? Imagina todos os outros planetas, né? Mas tudo está em evolução, né? Cada planeta na sua condição, planetas com condições inferiores à nossa, e que eu não quero ir para lá, Deus me livre, mas assim, por isso que eu tenho que ser bem boazinha, mesmo, para com o outro, para comigo, para com o mundo, para que a gente possa progredir. Não quer dizer que se você não for legal, se você tiver que reencarnar num planeta que esteja num processo pior que o da Terra, que você está regredindo. Não, você continua o seu processo de desenvolvimento. Porém, você não usou tudo que tinha à sua disposição para aprender, então você vai ter que usar de outros artifícios, não é? Então, gente, é isso. A Mariana falou uma frase, nós somos responsáveis pelo que sai de nós e responsáveis pelo que a gente permite que entre dentro de nós. Pelos sentimentos que nós vamos cultivar, pelas mágoas que nós vamos guardar. Então, vamos viver livremente. Tirar os pesos dos nossos ombros, não é? E é isso então, meus queridos amigos, que nós possamos ter um domingo de muita alegria, de muita gratidão, uma semana de progresso, de reflexão, e que Jesus esteja sempre conosco, Ele está, basta que nós abramos o nosso coração para acolhê-lo aqui dentro. E vamos aproveitar este momento, sentados de forma confortável, sem nada no nosso colo, bolsas. Vamos deixar o nosso colo livre para que os nossos chakras possam estar livres para receber toda a melhor energia que os irmãos de luz, os protetores desta casa, estão irradiando para cada um de nós. Vamos pedir a Jesus que, na sua bondade infinita, acalente o nosso coração, tranquilize os nossos pensamentos, traga para cada um de nós aquilo que nós precisamos para seguir, diante das situações que a vida tem nos colocado. Seja questões físicas, emocionais, psicológicas. Vamos rogar a Jesus que nos traga entendimento, percepção,
para que possamos entender, aceitar e mudar aquilo que nos cabe. Que nós possamos perceber a dor de uma maneira mais leve, recebendo, Senhor, que tudo o que passamos faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Então, que nós possamos, Senhor, nesta vida, ir resolvendo as nossas questões, resolvendo os medos que guardamos, as mágoas que regamos. Vamos, Senhor, curando as doenças do corpo físico com a nossa energia e serenidade mental, para que os remédios que, se nós precisarmos tomar, possam ter o melhor efeito. E que, se o corpo físico sofre, vamos cuidar do mental, do espiritual, do emocional. Vamos nos dar o direito de seguir, sem culpa, sem medo, ao lado de quem queremos, de quem devemos estar, mas com o coração cheios de compreensão. E vamos emanar neste momento gratidão, gratidão, gratidão pelo que somos, mesmo com nossas imperfeições. Gratidão pelo que somos, porque aqui estamos. Gratidão pelo que temos, por todas as coisas materiais que conquistamos, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Gratidão pela casa onde vivemos, o lar que nos acolhe. Gratidão pela família que temos, pelos meus pais que me deram a chance de existir, pelos irmãos, pelos tios, pelos avós, bisavós, por todos os nossos antepassados, até chegar no nosso próprio espírito, na última encarnação. Gratidão, Senhor, pela família que escolhemos, pelos nossos companheiros e companheiras, pelos filhos que geramos, que adotamos, que acolhemos. Gratidão, Senhor, pela profissão, pelas habilidades que desenvolvemos. Gratidão, Senhor, pela dádiva de existir, de aprender, de melhorar. Gratidão por esta casa de Maria de Nazaré, que acolhe e protege todos que aqui vêm, encarnados e desencarnados. Gratidão por estar aqui nesse país. Gratidão, Senhor, por este planeta, pela fauna, pela flora, pelos rios, pelos mares, que nós cuidamos tão displicentemente. Mas gratidão por estar tudo aí, para que possamos vislumbrar, para que possamos observar e cuidar. Que o Senhor nos proteja, nos ampare, nos intua nas nossas escolhas, para que dentro da nossa condição possamos sempre seguir o caminho do bem. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.